Bom dia, crente! Quartamos por aqui, estamos no meio da semana. Bem-vindos à nossa manhã de sabedoria, aonde nós encontramos reforço na palavra de Deus para lidarmos com as nossas batalhas diárias. Porque nós sabemos que a vida do crente não é fácil, mas com Deus tudo é possível. Nós alcançamos as promessas, nós vivemos o que Ele tem para nós. Nós estamos na série Propósito. E se você ainda não viu os outros capítulos da série, que foi de segunda e de terça, vai aqui no meu canal, na aba playlist aqui em cima e procura. É a primeira série, Propósito. Já vai ter 2 capítulos para você entender mais um pouquinho o que Deus tem para sua vida. E quando nós descobrimos o nosso propósito, nós começamos a viver o nosso propósito, terão inimigos do nosso propósito. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Em 1 Samuel 17:28, eu vou dar um plano de fundo aqui, que lembra que ontem nós falamos que Davi ele foi ungido como rei de Israel em lugar de Saul. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé, que era pai de Davi, para ungir Davi como futuro rei de Israel. Samuel ainda não sabia quem era Davi, mas o Senhor já tinha desejado Davi no seu coração. É assim como que ele vai fazer com você, é assim que ele vai fazer conosco. Ele já tem um propósito específico para cada um de nós. E o nosso propósito, ele vai nos achar se estivermos seguindo a palavra de Deus. Antes de Davi estar na companhia de reis, que eu vou falar disso amanhã e na sexta-feira, Davi ele estava na companhia de Deus, e a companhia de Deus, obedecendo aos preceitos de Deus, o levou para uma vida em abundância, uma vida onde que Deus iria cumprir o seu propósito na vida de Davi. Mas aqui nós estamos ainda formando quem Davi era. O pai de Davi já tinha sido ungido rei de Israel, as pessoas sabiam que ele ia ser rei de Israel, mas ainda o seu propósito, ainda por mais que já achasse ele não tinha achado o seu povo. Porque a ativação do nosso propósito será quando nós acharmos o nosso povo. Nós vamos aprender isso. Então, Davi ainda continuou sendo pastor de ovelhas, apesar de saber que ele já era rei de Israel, ele ainda continuou pastor de ovelhas, vivendo ali, trabalhando ali para o seu pai. E certo dia, o pai dele mandou ele levar algumas comidas para os seus irmãos que estavam lá na batalha de guerra. Eles eram do exército de Saul, do rei atual de Israel. E Davi chegou lá, viu o que estava acontecendo, um burburinho, algumas pessoas estavam falando de um gigante que queria acabar com o povo de Israel, e ninguém tinha a coragem de ir lá e enfrentar um gigante para matar esse gigante. E Davi, ele ali ouvindo os burburinhos ali, ele quis saber o que estava acontecendo. Foi o que aconteceu lá em 1 Samuel 17:28, que diz assim, ó: e ouvindo Eliabe, seu irmão, que era irmão de Davi, mais velho, falar aqueles homens, Davi está conversando com outras pessoas, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. O Senhor Jesus disse: um profeta, ele não é bem-vindo, ele não tem própria honra. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Nós vimos isso com José, nós vimos isso na vida de Jesus, nós vimos isso na vida de Davi e em tantos outros personagens. Por isso, Deus, ele precisa nos mudar de geografia. Eu falei semana passada na série Identidade que o nosso propósito, ele sempre vai ser geográfico. Deus nunca vai te deixar no mesmo lugar, porque as pessoas que convivem com nós, que viveram nós a vida inteira, não têm maturidade emocional para nos ver crescer, para nos ver mudar de nível. Eles estão acostumados com aquela forma de largata que nós temos, e quando nós viramos borboleta, eles não têm maturidade emocional para lidar com isso. Isso é normal do ser humano. Se você vê toda a história bíblica,
de Abraão, de Esther, de Ruth, de Davi, eles nunca continuaram no seu lugar, nem Jesus continuou no seu lugar, nem Jesus exerceu o seu ministério em Nazaré. Eles precisaram ir para outro lugar, sabe? Porque essas pessoas que convivem com nós, as pessoas que vivem nos veem crescendo, eles tentam ferir a nossa identidade. Lembra de Satanás falando para o Senhor Jesus: se tu és o Filho de Deus? Lembra os próprios nazarenos, os concidadãos da cidade de Jesus falavam: uai, quando Jesus foi pregar na sinagoga deles, mas esse não é filho de Maria? Da onde vem tanta sabedoria? Você não é um pastorzinho de ovelha, como disse Eliabe? Você acha que vai querer governar sobre nós, como os irmãos José falaram para José? Eliabe sabia que Davi já era rei. Ele estava presente quando o Senhor ungiu Davi, mas mesmo assim ele quis colocar em dúvida o que o próprio Deus tinha falado para Davi. Mas você precisa decidir hoje qual voz você vai ouvir. Semana passada eu estava conversando com uma pessoa que estava falando a respeito do meu propósito, e essa pessoa estava me falando qual era o meu futuro e o que ela enxergava para mim, e eu falei: nossa, é a confirmação do que Deus falou. E veio exatamente outra pessoa e falou: não é nada disso e tal. E eu precisei decidir qual voz que eu vou ouvir. A voz que Deus me deu, que confirma o meu propósito, a voz de outras pessoas que não fazem parte do meu propósito, não ouviram o que Deus me disse, ou até podem ouvir, mas não acredita. Você escolhe, vai ouvir a voz de Deus ou a voz dos homens. Como eu disse na nossa série Identidade, os nossos inimigos, eles denunciam o nosso futuro. Eles podem querer usar a sua identidade passada, eles podem querer usar o seu passado para te menosprezar, para te desprezar. Mas se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. Por isso, você precisa lembrar sempre que quando você cumprir o seu propósito, inimigos vão se levantar, vão te desprezar, vão te zombar. Mas você precisa decidir, você precisa crer quem você vai ouvir, qual voz você vai ouvir, se é a voz de Deus ou é a voz dos seus inimigos. A decisão está nas suas mãos. Nem tudo vai ser flores, mas quem está com Deus já venceu a batalha. Não se esqueça nisso. Obrigado por assistir até aqui e vamos começar essa quarta, fazendo tudo com muita excelência para a honra e glória do nosso Deus.